Dallas Cowboys e Washington Redskins. Um clássico interessantíssimo de divisão. Gosto desse tipo de jogo. Essa divisão é bem legal, né? Sempre todos os jogos são... Apesar do Giants esse ano. Mas mesmo quando tem jogo com Giants e um desses três, aí a gente sabe que é um jogo bem interessante, bem histórico, né? Os números dizem que o Redskins é um time melhor do que o Dallas correndo com a bola. Mas será que é mesmo? Pelo menos até aqui na temporada tem sido, né? Mas o último jogo, a gente sabe que o último jogo aí do Ezekiel Elliott foi perfeito, né? Ele não tá realmente tendo a mesma temporada do que a passada, mas creio que em termos de potencial não tem dúvida, né? O Dallas é melhor, apesar de não estar executando isso por enquanto. Então, eu acho que isso vai ser aí um ponto bem interessante mesmo, né, do jogo. E em termos defensivos, né, o Washington é pior em quase tudo. Que estranho, né? Pois é. Eu fiquei surpreso também com isso. O Dallas, ele pressiona mais o quarterback, né? O Washington é o quarto pior time levando touchdown. Inclusive, ele é o time que ele leva 64% das posses de bola e leva touchdown. Isso é uma estatística também muito doida, né? Também não. Então, por tudo isso... É difícil falar, ainda mais o jogo é em Washington. Putz, eu não sei. Se o jogo fosse em Dallas, eu ia ficar tranquilo até. Tranquilo não, né? Claro, porque é um jogo de divisão, mas, putz, Washington, complicado, né? Eu acho que é um jogo muito difícil porque é em Washington, mas eu acho que os confrontos, assim, nas várias partes do campo, eu acho que são favoráveis aos Cowboys. Eu acho que o principal ponto dessa defesa de Washington é pressionando o quarterback. A gente vê esse front seven funcionando muito bem, mas vai pegar a melhor linha ofensiva da NFL. Então é um confronto que, no mínimo, equilibrado. Né? No mínimo equilibrado. E você falou do jogo corrido, eu acho que o Washington usa mais o seu backfield, enquanto os Cowboys têm o Elliott. Forçam muito ele até. Então é ele que corre basicamente, enquanto o Washington tem mais peças ali correndo com a bola, né? Mas eu acho que não corre tão bem como o Elliott, então eu acho que é fundamental aqui. A defesa dos Redskins é boa contra a corrida. Né? Eu não sei se vai conseguir parar o Elliott, mas eu acho que tem condições de pelo menos ali equilibrar, tentar limitar. Em compensação, a secundária ela já falha mais. E a gente está vendo o Dak Prescott jogando bem esse ano. Então eu acho que mais do que o jogo corrido, vai ser o Dak Prescott lançando bem, né? Para continuar na dianteira nesse jogo e também pressionar o Kirk Cousins. Né? Eu acho que tem o Larson ali jogando muito bem, né? Esse front seven também está funcionando legal nesse ano, então eu acho que... Tanto no ataque e na defesa, os Cowboys eu acho que levam um pouco de vantagem nesse jogo. Eu não acho que consegue ganhar com uma certa vantagem, porque é um jogo fora de casa ainda dentro da divisão. Mas eu acho que o Kirk Cousins vai ter que fazer um grande jogo aqui, se quiser ganhar essa partida. Eu acho que tem que fazer a melhor partida no ano. Mas eu acho que fica bem difícil para os Redskins aqui nesse jogo. Pois é, eu acho que é um jogo que pode começar a mostrar em que lugar essas equipes vão ficar. Eu acho que o Cowboys está evoluindo na hora certa. Obviamente, pegou um 49ers muito frágil, não fez mais do que a obrigação. Com certeza. Mas também tinha pego times um pouco inferiores e não tinha jogado tão bem. E agora o Elliott foi o jogador que a gente esperava finalmente. O Prescott vem fazendo uma boa temporada, acho que como a gente esperava, cuidando bem da bola, fazendo lançamentos precisos, né? Então, mas eu acho que o Dallas está evoluindo e esse é um tipo de jogo de divisão fora de casa contra uma equipe que é boa, apesar de não ser uma equipe ótima, é uma equipe boa, sempre foi... Os dois estão com a mesma campanha, né? Os dois estão, exatamente, até não parece, mas realmente estão. Mas eu acho que Dallas é uma daquelas partidas que Dallas, assim, o peso da camisa bate, eu acho que é um jogo que, se Dallas vencer, já começa a colocar essa equipe já ali no mesmo patamar do que o Eagles, apesar do Eagles estar jogando melhor. Do outro lado, né, o Washington, eu gosto dessa defesa, apesar de ter vacilado um pouco ali contra o Eagles, principalmente no segundo tempo, mas é uma defesa que vem me surpreendendo positivamente, apesar desses números que eu também não esperava, né? Mas vai enfrentar um ataque que vai ter que jogar muito e não adianta só jogar muito, vai ter que jogar muito e parar pontuação, parar quase tudo, assim, porque é muito difícil esse ataque de Dallas não pontuar, porque ele é realmente muito talentoso. Então, para Washington, como você falou, tanto o Kirk Cousins vai ter que jogar a sua melhor partida na temporada, né? A gente sabe que na última partida os Cowboys tiveram problemas na linha ofensiva, alguns jogadores acabaram saindo de jogo machucados, algumas mudanças, então isso pode fazer alguma diferença. A defesa do Cowboys a gente não fala tanto aqui, mas a defesa que pressiona bem o quarterback, né? E
E esse ataque teve dificuldades contra o Eagles, né? A gente viu muitos jogadores do Eagles chegando no Kirk Cousins, aí teve interceptação, enfim. Então o Washington me parece que talvez é um time que com tendência a vacilar mais do que essa equipe de Dallas. E eu acho que isso que vai fazer a diferença nessa partida. Eu vejo o Dallas mais equilibrado nesse jogo, errando menos e tendo mais peças para vencer o Washington. Também acho que se fosse em Dallas eu apostaria com mais vontade, né, nos Cowboys, mas eu também acho que Dallas está chegando naquele ponto da temporada que ou a gente mostra que a gente é time para chegar no Super Bowl, ou a gente vai ficar no meio do caminho e o Eagles vai ser o melhor time da nossa divisão. Então esse é o tipo de vitória que Dallas tem que ter e eu acho que Dallas vai ter nessa rodada. Eu também aposto nos Cowboys, eu acho que eles têm mais armas. A gente não tá vendo um ataque explosivo dos Redskins em questão de passe. O ano passado eles tinham 2 wide receivers que passaram das 1.000 jardas. O Pryor ele tá no top 100 ali em 91 no ranking, então ele não consegue nem chegar no top 50 nem no top 30. É para ser o principal recebedor, né? Então, eu acho que é um bom momento para aparecer aqui, né? Comprovar, sim, né, que são bons jogadores. Falou, todo mundo vai ter que jogar bem no Redskins para vencer esse jogo, exatamente. Mas eu vejo mais armas aqui, eu acho que os Cowboys conseguem ganhar esse jogo fora de casa. Bom, eu vou com vocês também no Dallas, mas eu não tô muito confiante. Eu não consigo imaginar o Washington terminando a temporada 2-4, por exemplo, em confrontos de divisão. Já perdeu os 2 do Eagles, né? De repente, se perder em casa do Dallas, provavelmente perca fora, supondo. E aí só vai sobrar o Giants. Não sei, eu acho que esse é um jogo que aquele equilíbrio de divisão fala mais alto do que qual time é melhor em si. Mas eu vou seguir com a lógica de qual time é melhor, né? Qual time, no geral, eu confio. Mas eu não colocaria meu dinheiro nesse jogo, entendeu? Então, difícil, não apostem, tá? Se vocês gostam de apostar, não apostem nesse jogo. Mas vamos ver se a gente acerta.